Boa noite. O grupo é composto por mim, Ana Carolina, Antônio Barros, Antônio Marcos, Antônio Thalisson, Armando, Arthur Lucas, Danilo, Edla, Eliakim, Emanuel, Erivelton, Eunécia e Florisval. E a gente vai falar hoje para vocês sobre o ensino da estatística e probabilidade na educação infantil. Pode passar. Bom, a princípio, a gente tem que entender o que a BNCC, que é a base para a formação dos currículos da educação básica, fala sobre a educação infantil. A educação infantil, para ela, é a primeira entrada da criança na pré-escola e significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças com seus vínculos afetivos familiares. E por isso é necessário criar uma série de experiências que essas crianças não teriam em casa. E aí é onde entram os campos de experiências da educação infantil. O primeiro é o eu, o outro e o nós. O segundo é o corpo, gestos e movimentos. O terceiro, traços, sons, cores e formas. O quarto é escuta, fala, pensamento e imaginação. E o quinto e último é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Nesses campos existem objetivos que são fundamentados nesses campos de experiência e organizados em 3 grupos por faixa etária. Pode passar. Boa noite, olá pessoal, boa noite. Eu sou Antônio Barros. Eu vou comentar sobre o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Nos objetivos para bebês, só tem 2, que é de estatística e probabilidade. Só vou falar só os que têm estatística e probabilidade. O primeiro é perceber as possibilidades e os limites do seu corpo, as brincadeiras com quais participa. Por exemplo, pode fazer brincadeiras, uma delas pode ser deslocar de um lugar para o outro, né? Onde esteja um professor para ir em direção em outro professor. Essa é uma estatística. A probabilidade pode ser quando eles trocar de roupa, né? Quando existem algumas possibilidades, né? Quantas roupas pode vestir. E já a segunda é comunicar suas necessidades, desejos e emoções utilizando gestos, fabulosos e palavras. A estatística pode ser colocar música de dança, aí eles dizem que é um mais animado, o que não é muito. Já a probabilidade pode ser no lanche, quando eles colocam tipo de frutas, né? Quantas possibilidades tem de escolher as frutas. Agora já em crianças bem pequenas, são 2 objetivos, que tem estatísticas e probabilidade. A primeira, que é praticar suas habilidades comunicativas, ampliando a compreensão das mensagens dos colegas, que é a fala de uma frase, por exemplo. Já a probabilidade pode ser fazer um sorteio de uma frase. Já o segundo é comparar as características de colegas, tamanho, altura, preferência e etc. Que pode fazer o seguinte, fazer uma pesquisa. Qual é a fruta, brinquedo, merenda preferida da criançada. Já a probabilidade pode ser colocar uma certa quantidade de frutas, brinquedo, merenda, né? Para a criançada ver qual as opções que ela tem. Já o... Isso mesmo. Agora, já crianças pequenas são 3. O primeiro é seguir as regras, as brincadeiras e jogos com outras crianças, aprendendo a lidar com o sucesso e a frustração. Pronto, na estatística, pode fazer o jogo da memória pedagógico, né? Pode ser com animais, cores, fruta, para quem acerta mais. Em consequência disso, a criança começa a lidar com o sucesso, que é a vitória, e a frustração, que é a derrota.
Agora, já a estatística, pode fazer brincadeira de sorteio com a turma, né? Qual é a chance de sair uma menina ou um menino? Pronto. Já o segundo é fazer o uso de estratégias para lidar com o conflito nas interações com diversas crianças e adultos. A estatística e a probabilidade pode usar o mesmo recurso do segundo objetivo de crianças bem pequenas. Agora, já o terceiro e o último é comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas, grupos diversos, por meio de contatos diretos possibilitados pela tecnologia de comunicação. Assim, a estatística pode ser escolher um desenho para pintar, né? Quantas cores de lápis pode usar. Já probabilidade é escolher um amigo, uma amiga para uma dupla em brincadeiras. Pode passar. Boa noite, pessoal. Eu sou Manuel Messias e a gente hoje vai comentar sobre o corpo, gestos e movimentos. Esse é um campo de experiência bem interessante e também bem importante para essa faixa etária de ensino da educação infantil. E a gente pode perceber nesses objetivos que estão marcados com Pi, que eles estão bem mais ligados à área da probabilidade. E os que estão marcados com E estão mais ligados à área da estatística. Tá? E bem, nessa faixa etária de idade, onde as crianças, de forma geral, elas estão se desenvolvendo a questão dos seus gestos, dos seus movimentos, até mesmo do seu corpo. É bem interessante que o professor ele possa agir de acordo com isso também. Ele possa aproveitar esse movimento e inserir dentro da sala conceitos de estatística, de probabilidade, né? E os conceitos de estatística que podem ser inseridos, né? Pode ser inserido de formas bem lúdicas, né? Como por exemplo, nessa faixa etária, as crianças, elas quando vão dar uma resposta, muito provavelmente, ainda se elas ainda não têm a habilidade da fala, elas vão gesticular ou então pelos seus expressar seus sentimentos, né, de alguma forma. Ou até mesmo se já estão começando a falar pelas simples palavras que falam. Então, a partir disso, o professor ele pode ir sim pegando, colhendo dados gráficos de forma simples. Até porque nessa faixa etária, os alunos, as crianças, elas ficam em casa assistindo desenho, colocar esses gráficos para deixar eles de forma mais atraente, mais atrativa, de certa forma vai chamar mais a atenção do aluno, tá? Do caso das crianças, né? Mostrando, colocando pequenos e de forma bem simples os conceitos para que eles possam futuramente desenvolvendo. A mesma coisa acontece na questão da probabilidade, né? A probabilidade, por exemplo, para o professor inserir isso dentro da sala de aula, nessa faixa etária, podemos pegar um pequeno recipiente e colocar dentro desse recipiente, de forma que os alunos vejam, bexigas de cores diferentes. Né? Por exemplo, colocamos 4 bexigas azuis e uma verde. O aluno que está vendo aquilo ali e a gente começa a instigar ele, por exemplo, se eu colocar a mão e tirar uma bexiga, qual que vai sair? Logicamente ele vai dizer que é azul, porque é que tem mais. Então aí vai trabalhando a questão do possível, do impossível, ou até mesmo do quase possível. Né? E dessa forma, esses alunos vão se desenvolvendo, tanto na escola, né, tanto nos seus conceitos, quanto também pessoalmente, tá? Pode passar. Olá, pessoal, tudo bem? Antônio Marcos aqui. Eu trago para vocês uma breve explicação sobre esse campo de experiência, traços, sons, cores e formas, né, com essa perspectiva da estatística e da probabilidade. Quando o bebê, a criança, ela tende a traçar e marcar gráficos usando objetos riscantes e suportes. Né? A criança está tendo esse primeiro contato com o desenho, com
riscar. E isso para ela pode trazer aquela ideia de pontos, de escalas, né, dentro da estatística, e ali percebendo essas formas, que à medida que ela escreve ali, que ela risca ali, ela está gerando formas diferentes. E crianças bem pequenas, elas já podem ir utilizando essas ferramentas de maneiras mais eficientes, né? Ela pode também reconhecer possibilidades e vendo que a questão do som também interfere muito, né? O som pode estar baixo, pode estar alto, e ela vai percebendo essas pequenas diferenças. Já crianças pequenas, né, que são um pouco maiores já do que essas, elas já podem essa questão de altura, de ritmo das músicas, por exemplo, na questão dos sons, das cores, das formas, de diversas maneiras. Então, há essa progressão, né, da criança do bebê, da criança bem pequena e das crianças pequenas. E esses sons e exteriores que a criança vai absorvendo, ela consegue ir, através desses sons, consegue transmitir ideias, né? E ela já pode escrever com maior facilidade e ouvir com maior facilidade e descrever aquela realidade que ela tá vendo ali. Pode passar. No campo da experiência, da escuta, fala, pensamento e imaginação, ele é um campo de experiência que vem de uma grande parte do desenvolvimento da criança e como ela vai se desenvolver ao longo dos anos e vai fazer parte de uma continuando e vai fazer parte de uma processo de desenvolvimento da criança, porque inicialmente quando a criança fala, né, as primeiras palavras dela geralmente é o papai, mamãe, por ela ouvir bastante aquilo. Então aqui a escuta e a fala são dois pontos que estão ligados, muito ligados. Então aquilo que a criança vai escutando e vai tentando repetir, vai tentando se expressar, é uma forma de se comunicar. Então, a criança nasce, acontecem situações, ela quer procurar uma forma de se comunicar, tanto que seja por gestos, pela fala, emitindo algum som, e aí entra a questão da fala. E depois de um tempo a criança começa a entender como é que se pensa, né? Começa a pensar, e com isso, no pensamento, vem também a ideia de imaginação, e se imaginar situações que foram anteriormente faladas, ou que até mesmo ela vivenciou e está tentando narrar, e para narrar, dizer algum fato, alguma coisa, ela parte também da escuta, né, e da fala dessa experiência. Então, como eu falei, as primeiras interações são geralmente o movimento do corpo, o olhar, o sorriso, o choro, e com isso a criança vai ampliando e enriquecendo o vocabulário. Então, já surge a interação da criança com a experiência com a leitura. E com isso, com a leitura também, gerar curiosidade sobre fatos e histórias também. E com isso, ampliando o conhecimento do estudante, da criança, perdão. Então, a forma que a estatística e a probabilidade entra nesse campo de experiência é um trabalho das narrativas, com os fatos narrados, em situações que as crianças vão falando do dia a dia. Então, são situações que podem envolver também escolha da criança, enfim, optar por alguma brincadeira, optar por qual colega ele quer brincar, e tantos outros pontos. E destacando aqui os pontos que a gente relacionou como, nesses itens, o que mais tem a ver com estatística ou probabilidade. Então, com os bebês, não podemos ver aqui no quadro que só tem esse último item, que é participar de diálogos usando movimentos expressivos, gestos, balbúcios e fala. Então, nesse ponto aí, a criança já começa a ter experiência com esses
com esses itens, né? De participação do diálogo, tentando falar alguma coisa, tentando gesticular, né? Fazendo alguns movimentos expressivos. Já em crianças bem pequenas, temos 3 itens, que é dialogar sobre diferentes assuntos em rodas de conversa e brincadeira. Então, já é um momento que as crianças começam a interagir cada vez mais, já tem uma ideia de pensamento, já consegue expressar melhor, já tem um vocabulário um pouco mais do que bebês, com certeza. E como eu falei, são situações geralmente do cotidiano das crianças. E aí a gente vê o exemplo de rodas de conversa com brincadeiras também, brincadeiras. E nesse segundo, né, que envolve tanto a estatística como a probabilidade, diz que relatar de modo expressivo experiência e fatos acontecidos, histórias de livros, filmes ou peças teatrais. Então, como eu falei, a criança já começa a envolver o contexto de narrativas, tanto partindo da curiosidade da leitura, pela leitura, e que podem expressar tanto a ideia de estatística como probabilidade naquilo que, nessas situações que a criança vai ler e vai estar sempre buscando conhecer algo mais e sempre enriquecendo o seu vocabulário e sua experiência nesse sentido. E aí temos, por último, aí nas crianças bem pequenas, esse terceiro item, que é expressar seus sentimentos e opiniões usando a linguagem verbal. Então, envolve tanto a questão do pensamento, do pensar e do falar. E envolvendo a estatística ou probabilidade, tanto a criança pode dizer situações, como anteriormente foi falado, de brincadeiras, mas também nesse sentido de expressar seu sentimento, de achar, podemos dizer assim, de achar o que é que vai acontecer, né? Qual é a probabilidade daquilo acontecer, se é muito provável, se é pouco provável, que foi um assunto que a gente debateu numa aula anterior, e já é possível ser vivenciado alguns elementos nesse tópico. E aí, em crianças pequenas, temos esse primeiro item, que é registrar experiências pessoais ou atividades realizadas na escola, em fotografias, vídeos, desenhos e escrita, convencionais ou não. E, por último, aí, em crianças bem pequenas, nessa segunda parte, produzir suas próprias escritas, convencionais ou não, em situações com função social e significativa. Então, isso aí envolve também conceitos de estatística ou probabilidade. É possível trabalhar com essas crianças esses 2 tópicos também, no campo da experiência da fala, escuta, pensamento e imaginação. Pode passar. No campo de experiência dos espaços, tempos, relações e transformações, a gente tem a visão de que a criança, desde pequena, ela precisa se encontrar e entender o mundo em que ela vive. Então, surgem necessidades como, por exemplo, se situar quanto ao tempo, dia, noite, hoje e amanhã, que é quando a criança começa a discutir, por exemplo, o que significa amanhã, que quando a gente é pequeno, geralmente a gente trata o amanhã como o momento em que vai acontecer depois que a gente dormir e acordar, ou então também se situar quanto ao ambiente em que vivem, entender o que significa rua, bairro, cidade. Elas também demonstram curiosidade sobre o mundo físico, como o próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, e também o mundo sociocultural, que são as relações de parentesco que elas têm, ou então as relações sociais entre as pessoas que elas conhecem, como vivem e como trabalham também. E aí nós podemos utilizar essas necessidades, essas experiências, como a estatística, por exemplo, através de pesquisa, ou então probabilidade através das possibilidades, entre essas experiências, entre as ruas em que elas vivem, ou a cidade que moram. E todas essas necessidades e experiências, como eu falei, podem ser exploradas. Nelas também as crianças começam a se deparar frequentemente com conhecimentos matemáticos, como, por exemplo, a contagem, a ordenação, a relação entre quantidades. Então, mais uma vez, a gente pode usar aí a matemática como ferramenta para a ideia de estatística e probabilidade.
A BNCC aponta que, portanto, a educação infantil precisa promover as experiências nas quais as crianças possam fazer as observações e manipular os objetos, investigando ou explorando seu entorno, como as sugestões que eu fiz. Eu aponto aqui a terceira habilidade na primeira parte da tabela, que é em relação às crianças pequenas. Essa habilidade fala sobre registrar o que a criança observa ou mede, fazendo o uso mais elaborado da linguagem do desenho, da matemática, da escrita, ainda que de forma não convencional ou utilizando recursos tecnológicos. Então, a gente pode explorar todas essas necessidades das crianças e elas podem fazer o registro das pesquisas, podem construir através de linguagem do desenho, tabelas de barra, por exemplo, outros tipos de tabela que sejam mais simples, ou seja, que elas já estejam ali aptas a realizar. E também aqui já inclui a utilização dos recursos tecnológicos, né? Sempre com a supervisão. Pode passar. Olá, pessoal. Floresval Ronaldo falando e vou comentar um pouco sobre estatística e matemática, né? O cenário da educação infantil. Se a gente pensar de uma determinada forma, né? A gente vê que coisas que se parecem tendem a ser a mesma coisa. E se a gente tentar observar, tem-se a ideia de que estatística e matemática é a mesma coisa, né? Estatística é igual a matemática e matemática é igual a estatística. O que, de certa forma, é uma ideia errônea, né? Porque, de certa forma, claro, são famílias, mas são totalmente diferentes entre si em alguns aspectos. Claro, possuem semelhanças, possuem coisas que são incomuns, né? Mas não é nenhum exagero dizer que a estatística ela nasceu, de certa forma, da matemática, mas é até o nível 2, né? Depois elas se separam e cada uma vai se construindo por si mesma. Se a gente pensar um pouco na estatística agora, na escola, o que se tem em mente é que a estatística é fórmulas e cálculos complicados, né, que não são acessíveis à maioria da população, né? Esse pensamento ele é existente entre professores e entre os estudantes da educação infantil. Essa ideia, né, de ser uma coisa que é utilizada com fórmulas, com cálculos, com coisas gigantescas, acaba dificultando, de certa forma, o ensino da estatística, né? Porque o que é que se tem de uma maneira bem ampla? Que a matemática ela é coisa para gente privilegiada, né? E esse pensamento também ele é agregado à ideia da estatística, né? A estatística é coisa para gente privilegiada, que é coisa para gente extra classe, que é coisa para gente gênio. E que é uma ideia, de certa forma, bem equivocada, né? E se a gente também tentar pensar mais, mais separado, né? Educação matemática, ela é a busca, né? Buscando operar com ferramentas reais e imaginárias, ou seja, utilizando coisas que são palpáveis, coisas que são concretas e imaginárias, né? Coisas abstratas. Seria mais ou menos a ideia da educação matemática em si, a priori. Quando a gente pensa na educação estatística, né, é uma busca, né, buscando resumir informações grupais para explicar e inferir sobre esses fenômenos, né? Pega algum grupo e ali vai tentar analisar dados, fazer conclusões, fazer inferências. Aí dentro, claro, da educação estatística. Porque, de certa forma, né, tem-se a ideia, né, até citando Smoley, que o fato de uma criança não saber ler e escrever não significa que ela é capaz de ouvir e pensar, né? Então, aí desde esse início, né, pegando a ideia do ensino estatístico e também do ensino matemático, mas claro, frisando sempre que tem diferença entre estatística e matemática, é óbvio, mas ressaltando que não é válido fazer a separação ainda na pré-escola. Pode passar. Boa noite, pessoal. Danilo falando aqui. Então, como foi dito até agora, a matemática no ensino infantil
ela deve estar aliada aos campos de experiência, ela está aliada aos campos de experiência, né? Aos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, esse ensino da matemática ele está inserido nesses campos, né? Por que isso? Desde muito cedo, né, a criança é inserida no mundo da matemática e o conhecimento lógico matemático, né, a ação mental das crianças ocorre sobre o mundo dos objetos e no pensar sobre o mundo. E estes objetos estão inseridos nesses contextos dos campos de experiência. Esses objetos são o quê? São os brinquedos, as brincadeiras, as atividades domésticas. Então, nesses contextos que a criança, desde pequena, utiliza e faz organizações de noções matemáticas e estatísticas, também para quantificar, comparar, ordenar, uma vez que a criança ela conta os brinquedos, ela conta até 10, por exemplo, numa brincadeira de pique-esconde. Então, compara se o colega é maior ou é menor que ele. Então, fica mais claro que é nesses contextos que esse conhecimento acontece. Tudo isso que eu falei até agora deve ser conhecimento do profissional do ensino infantil. Tanto no olhar teórico, então os fundamentos teóricos são fundamentos teóricos que ele precisa ter, né? Precisa adquirir enquanto discente de um curso de pedagogia, por exemplo. Então, não adianta o professor conhecer todas as matrizes curriculares, todas as habilidades e escritores, se o profissional formado ele não trabalha em sua prática, né, os conhecimentos que a criança já traz. Saber que a criança já conhece, ela já sabe coisas, e que muitas dessas coisas ganharão significados matemáticos, e só depois, então é a partir daí que o professor vai mostrar quais as ferramentas que existem na matemática fazem com que ele resolva problemas, né? Resolva situações que tenham sentido matemático na sua vida. Uma vez que todos nós estamos inseridos nesse mundo matemático. Por isso, eu acredito que seja muito importante, nesse sentido, a questão da apropriação dos conteúdos matemáticos. Isso é muito importante, por parte do professor. Então, o professor em formação, o professor no curso de pedagogia, que vai lecionar para crianças pequenas, para crianças muito pequenas, ele esteja familiarizado, ele conheça os conteúdos de matemática e estatísticas. E estatística, assim como de probabilidade também. Uma vez que a gente percebe que o fracasso no processo de ensino-aprendizagem de conteúdos voltado para essa área, né, a área de estatística e probabilidade, está ligado à apropriação insuficiente desses conteúdos. Então, pensar numa grade curricular que ofereça essa possibilidade ao discente vai lá na frente garantir que a criança aprenda estatística e probabilidade de forma que deveria. Pode passar. Boa noite. Quem está falando agora é Armando. E eu vou trazer alguns pontos relativos à abordagem pedagógica. O primeiro ponto, que é importante a gente ressaltar, é que a Associação Americana de Estatística ela sugere que o currículo para a escola pode partir da observação de que as crianças estão imersas em dados no seu cotidiano. Então, esses dados podem ser relativos às suas preferências, como cores, músicas, brinquedos, jogos, relativo à contagem, número de livros, número de brinquedos e outros itens, e também dados relativos a medidas,
seja de peso, de altura, etc. E, além dessas alternativas que a Associação Americana de Estatística sugere para o currículo da pré-escola, para que seja trabalhado estatística e probabilidade, existem outras oportunidades para que os estudantes possam entender que dados não são apenas números e que a estatística torna números em informação. É óbvio que para a educação infantil é difícil, mas a partir dessas abordagens iniciais, através desses dados que estão presentes no cotidiano dos alunos, o professor ele pode estimular e dar início ao pensamento estatístico. Outro ponto importante que a gente pode ressaltar é que, da mesma forma dessas outras alternativas, através desses dados cotidianos, os jogos em que o acaso desempenha papel importante, como os jogos que utilizam lançamento de dados, ou lançamento de moedas, etc., eles podem preparar o terreno para os estudantes desenvolver o pensamento probabilístico e também para a utilização da inferência já em outras etapas posteriores da vida escolar. É óbvio que trazer tais conceitos para a educação infantil é um tanto complicado, mas essas abordagens iniciais, pegando dados do dia a dia do cotidiano do aluno e trabalhando, analisando esses dados, já consegue preparar os alunos para o desenvolvimento do pensamento estatístico. Outro ponto importante é que o autor Pereira Mendonça ele argumenta que nos primeiros anos de escolaridade é impossível separar totalmente a estatística da matemática. Obviamente, essa distinção que nós fazemos não tem sentido para as crianças pequenas, nem mesmo para as crianças dos anos iniciais do fundamental, muito menos para a etapa escolar a qual estamos abordando, que é a educação infantil. Mas se esses conceitos já forem tratados desde o início, obviamente não tem como fazer essa distinção, vai ter que trabalhar matemática e estatística juntas, apesar de ter campos diferentes, mas mais tarde, se essas crianças forem orientadas da forma correta, elas vão perceber as diferenças e as proximidades entre esses campos. E outro ponto também, que é válido ressaltar, é que a exposição precoce ao raciocínio estatístico e probabilístico traz como consequência um aluno que desde cedo desenvolverá o seu pensamento crítico a respeito de inúmeros estímulos que ele recebe diariamente, na forma de tabelas e principalmente gráficos. Então, como já foi levantado aqui, existem diversas possibilidades para dar início e promover esse pensamento estatístico, desde jogos, análise de dados assim, cotidianos que o aluno tem, assim como análise de eventos probabilísticos, a discussão desses eventos, já começar a promover as primeiras ideias relativas à estatística e probabilidade. Existem outras alternativas, né? Como já foi mencionado. Só que é importante que a linguagem e que essas atividades sejam elaboradas levando em consideração a idade desses alunos. Ok? Olá, pessoal. Arivel falando. Vou dar continuidade a essa discussão falando sobre estatística e probabilidade, currículo da educação infantil. Quando se fala da inclusão da estatística e probabilidade no currículo da educação infantil, fica claro que isso acontece pela inúmera quantidade de dados e informações que recebemos dia a dia. E daí precisamos estar aptos para fazer uma organização de tudo isso. Outro ponto importante a ser frisado é que muitos estudantes no Brasil não chegam à etapa do ensino médio. E muitos também não ingressam em um curso superior. E aí, por isso que é recomendado haver o ensino da estatística e da probabilidade
desde a educação infantil, para já ir preparando, né, para que essas pessoas possam se adaptar a esse recebimento de dados e informações e poder analisá-los crítica e reflexivamente. A importância de ter a estatística e a probabilidade desde o currículo, desde a educação infantil, como, por exemplo, quando nós queremos aprender um outro idioma, e aí se nós tivermos contato com esse idioma desde cedo, isso vai facilitar a aprendizagem desse novo idioma. Da mesma forma, acontece com a educação estatística e probabilidade. Se no caso tivermos desde os anos iniciais, desde a educação infantil, esses estudantes eles poderão receber esses dados e poder analisá-los de forma crítica e reflexiva. Então, como tem aqui a citação de Lopes, 2000, página 1, diz o seguinte: consideramos relevante que o ensino da probabilidade da estatística faça parte do currículo de matemática no ensino fundamental e na educação infantil, pois possibilita ao estudante desenvolver a capacidade de coletar, organizar, interpretar e comparar dados para obter e fundamentar conclusões, que são a base do desempenho de uma atitude científica. Tanto alunos como professores devem, de fato, pensar, refletir criticamente sobre os conceitos estatísticos e probabilísticos e não simplesmente utilizá-los como ferramenta de forma mecânica e alienada. Pode passar. Olá, pessoal, aqui é a Ébora. Eu vou comentar um pouco sobre a utilização de jogos no ensino de estatística e probabilidade na educação infantil. Entendemos o jogo, né, como uma possibilidade de trabalho com orçamento matemático. Quando observamos uma criança, né, em uma situação de jogo, percebemos o quanto ela desenvolve sua capacidade de fazer perguntas, buscar soluções, repensar situações, ou seja, resolver problemas. Segundo, o jogo propicia o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas na medida em que possibilita a investigação, ou seja, a exploração do conceito através da estrutura matemática subjacente ao jogo, que pode ser vivenciada pela criança quando ela joga, elaborando estratégias e testando-as a fim de vencer o jogo. Então, né, o jogo educativo ele busca uma relação mediadora entre o lúdico e o educativo. E um dos aspectos relevantes do jogo é o desafio genuíno que eles provocam nos alunos, tendo como característica principal as regras. Mas também uma característica importante do jogo é a voluntariedade. Então é importante respeitar sempre a ludicidade do jogo. Pode passar. Segundo turno, ainda não é o momento de sistematizar ou disciplinar o mundo para apresentá-lo à criança. Trata-se de viver, de proporcionar experiências ricas e diversificadas, pois a principal atividade da criança na educação infantil é brincar, e devemos olhar a criança como um sujeito de direitos e produtor de cultura. Outro fato importante é trabalhar os jogos com periodicidade, pois é na repetição que se constrói e se consolida determinadas estruturas mentais. Então, é fundamental dar tempo para as crianças repetirem os jogos. Durante todo esse processo, cabe ao professor analisar e avaliar a potencialidade educativa que se deseja envolver na utilização dos jogos, pois não é a criança que precisa dominar conteúdos disciplinares, mas as pessoas que a educam. Então, é importante que o professor defina quais conhecimentos matemáticos serão priorizados no trabalho com o jogo, pois não tem como planejar intervenções pedagógicas e agir de modo intencional se ele próprio não conhece os conhecimentos matemáticos. Então, é importante que o professor tenha consciência também que o fato matemático ou estatístico ele não está no material ou no jogo propriamente dito. É uma ação interiorizada em pensamento lógico, simbólico, abstrato e formal. Dessa forma, o material do jogo é só um ponto de mediação necessário
a transição do pensamento abstrato ao pensamento concreto. Antes da aplicação do jogo, o professor pode fazer um momento inicial com as crianças, falar sobre o jogo, apresentar o jogo e deixar que eles conheçam livremente, para que se sintam à vontade, pois para as crianças é mais como se fosse uma brincadeira. E enquanto brincam, muitas vezes não têm consciência do que estão aprendendo. Então, pedir de alguma forma um registro seja feito, é fundamental para o professor perceber se eles observaram, aprenderam e se apropriaram dos aspectos mais relevantes que foram estabelecidos, como a meta que o professor fez ao planejar a brincadeira escolhida. Por fim, eu trago aqui essa citação do Moura, de 1990, que ele diz: a perspectiva do jogo na educação matemática não significa ser a matemática transmitida de brincadeira, mas a brincadeira que evolui até a construção do conhecimento matemático. Isso a gente também pode levar para a estatística. Vou passar. Bem, aqui, como uma proposta de atividade, eu trouxe esse jogo. Ele já foi aplicado em uma turma do Pré-2. O nome do jogo é Probabilidade das Figuras Geométricas. Ele tem um foco na probabilidade, mas ele possibilita o trabalho com princípios de estatística e também o estudo acerca de figuras geométricas. Os alunos da turma do Pré-2, eles têm entre 3 a 5 anos. E a turma era com uma média de 15 alunos. E esses alunos dessa atividade foram divididos em grupos de 4 alunos. Em cada grupo foi distribuído um dado, um tabuleiro e figuras para marcação, igual essas que estão aí na imagem. As figuras, como podem ver, elas representam triângulos, quadrados e círculos. Cada grupo recebeu 20 figuras ao total. Aí, no primeiro momento, o professor realizou uma apresentação dos objetos utilizados na tarefa, para que os alunos pudessem observar suas características e realizar comentários sobre os números da face, as cores, essas coisas. Depois, ele explicou as regras do jogo. As regras do jogo ele explicou não só no início da atividade, mas também foi relembrando aos alunos durante a atividade. As regras do jogo são simples. Os alunos teriam que jogar o dado, observar a figura geométrica voltada na face, né? Que ficou voltada na face voltada para cima, e então ia fazer a marcação no tabuleiro. E aí ia seguir essa sequência, um aluno por vez, até se acabar algumas fichas e algumas figuras. O professor determinaria, no caso, por exemplo, se for acabar as fichas do triângulo, aí a gente para a atividade. Então, quando acabar as fichas do triângulo e do quadrado. No final da atividade, eles discutiram qual figura havia ganhado. E também, durante a atividade, foram feitos questionamentos com os alunos. A ideia era fazer com que as crianças conseguissem estabelecer alguma relação entre o número de figuras ou de cada tipo existente no dado, o número de lançamentos e os resultados obtidos. Agora, ele aqui vai falar um pouco sobre como foi o desenvolvimento dessa atividade. Vou passar. Boa noite, pessoal. É aqui falando. Bem, sobre o desenvolvimento da tarefa, de início, ela se mostrou um pouco complicada, devido ao fato dos alunos eles não possuírem o hábito de trabalhar em equipe, o que fez com que eles ficassem um pouco dispersos. No entanto, ao desenrolar das atividades, a professora que fez essa pesquisa, por meio de alguns questionamentos, conseguiu com que os alunos eles expressassem alguns comentários relevantes. Um dos primeiros diálogos que teve foi esse daí, esse que está mostrando no slide, onde é possível a gente identificar aí princípios de raciocínio, mas sem uma justificativa consistente. Onde a professora pergunta: no jogo de vocês, quem ganhou? A criança não responde: o quadrado. A professora pergunta: por quê? A criança responde: porque tem bastante. A professora pergunta novamente: onde tem bastante? A criança: no dado. Aí a gente vê que ele conseguiu identificar uma ação, ele conseguiu estabelecer uma relação entre as faces do dado e suas respectivas figuras com a figura vencedora.
No entanto, ele não conseguiu apresentar justificativas para dizer o porquê que a figura venceu. Pode passar. Nesse segundo diálogo, a gente percebe que a criança ela conseguiu compreender o porquê do quadrado ganhar e os demais perderem. A professora pergunta, qual é a pecinha que está ganhando até agora? A criança 2 ele mostra o quadrado do dado e a criança 3 responde, o quadradinho. A professora pergunta, por que você acha que o quadrado ganha? Porque tem 3. E os outros, por que perdem? Porque só tem 2. Nessa, além de conseguir estabelecer a relação que a anterior tinha feito, aqui ela consegue dar uma justificativa. Como uma experiência negativa da pesquisa, foi relatado que teve um grupo de alunos que nem sequer chegou a jogar, porque eles ficavam disputando quem ia jogar o dado, e quando eles faziam algum lançamento, eles não conseguiam nem fazer nenhuma marcação, porque não estavam focados no que estavam fazendo. Pode passar. Boa noite. Meu nome é Antônio Thaleson e eu, junto com o Nécio, que infelizmente por problemas técnicos não está podendo estar aqui nesse momento, fizemos esse plano de intervenção que consiste na elaboração de uma atividade que vai trabalhar a questão do incentivo aos alunos se situarem perante o meio e diante de seus colegas contra unidades de medida. Nesse caso, a questão da altura deles, que basicamente consiste em fazer com que seja dividido 3 subgrupos em uma turma, como representado na imagem, com intervalos de altura distintos, e ir medindo aluno por aluno e tentando fazer com que ele se relacione por conta própria em qual espaço ele deveria entrar, sendo que tendo, obviamente, o auxílio do professor durante todo o percurso. Além de que, ao fazer isso, seriam elaboradas filas onde as alturas mais recorrentes ficariam, evidentemente, em filas maiores. Sendo assim, cabendo ao professor poder, ao expressar o resultado dessa divisão em um quadro, introduzir a questão do gráfico de turma, para elas compreenderem que a partir do momento em que em um gráfico de barras as barras que se elevam mais representam um quantitativo maior de pessoas, assim como uma fila que se estende além das outras. Portanto, uma atividade como essa é interessante, pois, além de trabalhar algo significativo, coloca o aluno no cerne do problema, fazendo assim com que ele tenha certa identificação com aquilo e, portanto, interesse em desenvolvê-la. Bem, pode ir para o próximo. Aqui estão algumas de nossas referências que utilizamos na nossa apresentação. E por fim, concluímos a nossa palestra.